Agora eu quero falar do terceiro traço de caráter que se forma, que é o traço que eu falei que é o psicopata. Não é o psicopata do serial killer lá dos filmes, né? Não é aquele psicopata que não tem empatia pelas pessoas, não. Esse psicopata é só o nome do terceiro traço de caráter que se forma, que é quando a mielinização ela tá na região torácica, né? E aí a mielinização chega ali e aí a criança começa a ter maior percepção dos braços, ela começa a ter maior controle, né? Porque sempre que a mielinização chega numa região, ela traz percepção e controle. O traço psicopata, ele se forma quando a criança tem ali em torno de 1 ano até mais ou menos uns 2 anos e meio de idade, que é a fase que a gente chama de primeiros passos. A fase que a criança começa a ter mais atenção quando ela faz as gracinhas, sabe? A fase do Gugu Dadá, a fase que a criança, tudo que ela faz é bonitinho, é engraçadinho e tudo mais. Essa criança, ela começa a perceber o mundo ali, as interações. Até 1 aninho de idade, o mundo da criança é a mãe. A criança e a mãe, elas têm um processo meio que simbiótico ali. Então, o mundo da criança é a mãe até 1 ano de idade. A partir de 1 aninho, ela começa a perceber que existem outras pessoas ali no meio, né? Existe o tio, a titia, né? Existe o vovô e a vovó, o priminho. Ela começa a ver ali que existem outras pessoas. E aí é a fase em que a gente pega, né? A criança começa a falar umas palavrinhas, ela começa a fazer o Gugu Dadá, as gracinhas dela. E aí, normalmente, a gente faz o quê? A gente pega a criança e a gente quer mostrar aquilo que ela faz para os outros, né? Então, tô aqui, meu filho bonitinho e tal, não sei o quê. Eu pego meu filho e vou lá mostrar, olha aqui, faz pra titia Gugu Dadá. E aí, às vezes, a criança não tá afim. E aí fica aquele grilo, grilo, grilo. E a criança não tá afim. Aí, o que a gente faz? Poxa, na melhor das intenções, muitas vezes. Pô, a criança não tá afim, então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a criança aqui de lado. Aí a criança entende, então eu só tenho atenção, eu só tenho amor quando eu faço aquilo que tu quer. Quando eu não faço o que tu quer, tu me deixa de lado. Claro que tudo isso, gente, é inconsciente, tá? É tudo inconsciente, não tem uma... É como o sistema nervoso interpreta aquilo, tá bom? E aí a criança se sente o que nessa hora? Ela se sente manipulada. Eu só recebo amor quando eu dou algo em troca. E aí qual é o recurso que essa criatura vai desenvolver? Os psicopatas, eles são líderes e negociadores natos. Aquela pessoa que precisa estar no comando das coisas para não se sentir manipulado. E o psicopata, ele gosta de delegar, ele gosta de conectar as pessoas, ele gosta de manipular as coisas, mas não manipular num sentido ruim. Vai ser ruim se ele estiver na dor. Aí vai ser o psicopata na dor, vai ser aquela pessoa que... tem um negócio aqui acontecendo. Poxa, junto o fulano, junto o Beltrano, pego a ideia dos dois, eu executo, ou eu arrumo alguém para executar e eu que fico com crédito, eu que fico com dinheiro e vou embora. Esse é o psicopata na dor. O psicopata no recurso é aquela pessoa que, poxa, o fulano tem tal negócio. Meu Deus, a Joaninha ali tem tal coisa. Meu, vai ser perfeito. Aí o psicopata no recurso, ele vai, une o fulano com a Joaninha, dá certo o negócio e aí todo mundo ganha, os 3 ganham. Esse é o psicopata no recurso, onde porque o psicopata, ele enxerga o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez. Ele sabe que para eu chegar num tal objetivo, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Então, são pessoas estrategistas. E o psicopata, tudo para um psicopata é negociação. O psicopata quer estar com as coisas sob controle, que quer estar ali tudo juntando, ligando os pontos ali, para que todo mundo saia ganhando. E aí o que acontece? Uma criança nessa fase de 1 a 2 anos, 2 anos e meio, é a fase ali que a criança está no auge de sentir a dor da manipulação. Qual é o formato do corpo do psicopata? O psicopata, ele tem o formato do triângulo invertido. Então é aquela pessoa que tem o queixo mais pontudo, ombro mais largo, bem mais largo que a cintura, sabe? Eles são um traço bastante frio. Então, eles não vão demonstrar sentimentos. Por quê? Porque para eles as relações são uma troca. E eles não gostam de pedir ajuda. Por quê? Porque eles não gostam de ficar devendo nada. O psicopata, ele não gosta de se sentir em dívida com ninguém.
Então, se o psicopata está muito na dor, muitas vezes ele vai doar demais, por ter uma autoimagem distorcida negativa, ele vai acabar dando demais para a pessoa por estar se sentindo em dívida, né? Então, assim, são pessoas avaliadoras, têm medo de se sentir manipuladas e usadas, mas no recurso são excelentes líderes, são estrategistas assim, ó, fantásticos, e são pessoas que gostam de estar em evidência pelo que fazem. Então, quer elogiar um psicopata? Elogia pelo que ele faz. Lembra lá que a criança era aquela criança que só se sentia amada quando fazia as gracinhas que os pais esperavam? Então, na vida, ela vai ser assim, ela vai querer ser vista pelas coisas que ela fez. Então, se tem uma pessoa que fica muito se exibindo, porque eu fiz isso, fiz aquilo, não pense que a pessoa é arrogante ou coisa assim. Só traz essa pessoa, reconheça, elogie as coisas que ela fez, desde que seja elogio sincero, né? Porque tudo que ela quer é de alguma forma ser reconhecida. Então não é porque ela está se achando, é que ela só se sente amada quando alguém percebe as coisas que ela fez. Então por isso que muitas vezes as pessoas ficam, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é arrogância.